Você já ouviu falar de duas figuras misteriosas que, nos últimos dias, vão sacudir o mundo com palavras cortantes como espadas? Dois homens que surgirão em meio ao caos global, profetizando durante 1260 dias, vestidos não de luxo, mas de pano de saco, chamando reis e multidões ao arrependimento. Eles serão odiados, perseguidos e finalmente assassinados em praça pública. Mas quando todos pensarem que a história terminou, algo impossível vai acontecer. Depois de 3 dias, eles vão se levantar diante das câmeras do planeta inteiro. Mas quem são esses homens? Moisés, Elias, alguém que ainda nem nasceu? Antes do Apocalipse ser revelado a João na ilha de Patmos, muito antes dos cavaleiros, selos e trombetas, um outro profeta enxergou o início desse mistério. Seu nome era Zacarias. O cenário: século VI a.C., Jerusalém destruída, muros em ruínas, altares queimados, o povo mergulhado na dúvida e no medo. Neste vídeo, vamos desvendar o mistério por trás dessas duas testemunhas. Quem são, qual é a mensagem que carregam e por que elas ressurgem em Apocalipse como peça-chave no maior confronto espiritual da humanidade. Prepare-se para descobrir como uma visão antiga dada ao profeta Zacarias, em meio aos escombros de Jerusalém, revelou segredos que ecoariam até os últimos dias da terra. Em meio ao desânimo que dominava Jerusalém destruída, Deus decide romper o silêncio e revelar ao profeta Zacarias uma visão que ultrapassava qualquer entendimento humano. Diante dele surge um candelabro de ouro com 7 lâmpadas acesas, símbolo da presença divina que deveria iluminar o povo. Mas o detalhe mais impressionante não estava no ouro ou na luz, mas no modo como aquele fogo permanecia vivo. O azeite fluía diretamente de 2 oliveiras vivas, posicionadas à direita e à esquerda do candelabro, sem necessidade de mãos humanas para abastecê-lo. Era como se o próprio céu estivesse sustentando aquela chama. Essa imagem poderosa revelava que a restauração de Israel não dependeria de força militar, recursos políticos ou estratégias humanas, mas da provisão ininterrupta do Espírito de Deus. Cada gota de azeite simbolizava a unção divina, fluindo sem cessar para manter acesa a luz do povo de Deus em meio às trevas. A visão deixava claro que a esperança do futuro não estava em homens poderosos, mas em uma conexão viva e direta com o Senhor, que alimenta sua obra com poder sobrenatural e não com artifícios terrenos. Enquanto Zacarias contempla aquela visão enigmática, um anjo se aproxima para revelar que não se tratava apenas de um espetáculo celestial, mas de uma mensagem codificada que carregava o segredo da restauração do povo de Deus. O anjo declara: "Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos." Essa frase ressoa como um trovão no coração de quem a ouve, desafiando toda confiança em estratégias humanas ou alianças políticas. As 2 oliveiras que abasteciam o candelabro não eram meras árvores. Simbolizavam ministérios levantados e sustentados diretamente pelo Espírito Santo, sem depender de reconhecimento ou recursos terrenos. Aqueles que seriam usados por Deus seriam como essas oliveiras, fontes vivas de azeite que alimentariam a chama da fé em meio ao caos. Era um recado que transcendia gerações. A verdadeira vitória espiritual nunca viria pela imposição de força ou influência, mas pela unção e pelo fluir constante do Espírito de Deus. Essa mensagem não apenas reacendeu a esperança dos exilados em Jerusalém, mas plantou uma profecia que atravessaria séculos, preparando o caminho para eventos que se cumpririam nos dias finais da humanidade. A mensagem entregue a Zacarias parecia adormecer no tempo, como uma semente esperando a estação certa para germinar. Séculos depois, na ilha de Patmos, essa profecia ganha vida quando João, exilado por sua fé, tem uma visão impressionante registrada em Apocalipse 11. 2 testemunhas se levantam, não mais como símbolos, mas como homens reais que atuarão durante o período mais sombrio da história humana. Elas aparecem no mesmo contexto de um candelabro e 2 oliveiras, ligando diretamente a antiga visão de Zacarias aos acontecimentos do fim dos tempos. Essas testemunhas surgem como a materialização do plano de Deus revelado desde Jerusalém em ruínas até a consumação dos séculos. Elas são enviadas para proclamar a verdade em um mundo mergulhado em mentiras, confrontar a besta que representa a rebelião máxima contra Deus e anunciar julgamentos que ninguém poderá ignorar. A ligação entre Zacarias e o Apocalipse revela que Deus não apenas escreveu a história com antecedência, mas também mantém sua palavra viva, costurando passado e futuro com precisão divina. Essa conexão profética prova que a Bíblia não é um livro isolado em suas partes, mas uma narrativa unificada que aponta para o desfecho inevitável da batalha entre luz e trevas. Quando as 2 testemunhas finalmente entram em cena, seu ministério se revela tão poderoso quanto perturbador para o mundo que as observa.
Elas recebem autoridade divina para agir como os grandes profetas do passado. Têm poder para fechar o céu e impedir que chova durante todo o tempo de seu ministério, transformar águas em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, sempre que quiserem. Suas palavras não são discursos vazios, mas carregadas de fogo e juízo, desafiando reis, nações e a própria besta que domina o cenário mundial. Vestidas de saco, símbolo de arrependimento e despojamento, elas não buscam glória, fama ou aplausos. Pelo contrário, são figuras que incomodam, expõem pecados e denunciam as injustiças que muitos prefeririam ignorar. Sua autoridade vem diretamente do trono de Deus, não podendo ser comprada, controlada ou silenciada. Esse ministério demonstra que, em meio à maior escuridão espiritual que o mundo já experimentou, Deus levanta vozes fiéis, capazes de confrontar o pecado e anunciar a verdade sem temor. As duas testemunhas representam a coragem de permanecer fiel quando tudo ao redor clama por conformismo e silêncio, mostrando que a luz jamais será extinta enquanto houver quem proclame a palavra. A aparição dessas duas testemunhas em Apocalipse 11 despertou ao longo dos séculos uma das maiores discussões entre estudiosos e cristãos. Afinal, quem são esses homens que desempenharão um papel tão crucial no desfecho da história? Muitos acreditam que elas representam Moisés e Elias, por simbolizarem a lei e os profetas, e pelos milagres que realizam lembrarem exatamente os feitos desses dois personagens: transformar água em sangue, como Moisés, e fechar o céu, como Elias. Defendem que seriam Elias e Enoque, pois ambos, segundo a Bíblia, foram arrebatados ao céu sem passar pela morte, tornando-os candidatos naturais para retornar e morrer como as testemunhas. Há também quem interprete que Deus levantará dois profetas totalmente novos, separados desde o ventre, desconhecidos até então, mas ungidos especialmente para cumprir essa missão final com ousadia e poder sobrenatural. Essas teorias mostram que, mais do que satisfazer a curiosidade humana, a identidade das testemunhas é um convite para refletirmos sobre a soberania de Deus, que sempre guarda para si instrumentos preparados para cada tempo. O mistério que envolve quem são apenas aumenta a expectativa pelo cumprimento dessa profecia e nos chama à vigilância espiritual. Após completarem 1260 dias de ministério profético, as duas testemunhas enfrentam o maior desafio de suas vidas: a besta, que surge do abismo para guerrear contra elas em um confronto brutal e sem misericórdia. A batalha não acontece às escondidas, mas diante dos olhos do mundo, transformando-se em um espetáculo que alimenta o ódio e a soberba dos que rejeitam a mensagem divina. Quando a besta consegue assassiná-las, seus corpos são deixados expostos nas ruas de Jerusalém, a grande cidade que se torna palco desse crime chocante. Durante 3 dias e meio, as testemunhas permanecem inertes, sem sepultura, enquanto as nações comemoram sua morte como se fosse uma vitória definitiva contra o fanatismo e a incômoda pregação que denunciava o pecado. Presentes são trocados, festas são realizadas, e a ideia de que Deus foi derrotado se espalha como fogo. Essa celebração macabra revela o coração endurecido de uma humanidade que prefere a escuridão à luz. Mas, mesmo nesse aparente triunfo do mal, a cena se torna o cenário perfeito para que Deus manifeste seu poder, mostrando que a vitória do inferno é apenas temporária e que seu propósito jamais poderá ser frustrado. Chegamos ao fim dessa jornada surpreendente pelas profecias das duas testemunhas. Vozes que desafiam o impossível e mostram que, mesmo nos tempos mais sombrios, a luz de Deus nunca se apaga. Agora, a pergunta que fica é: você está preparado para manter sua lâmpada acesa quando o mundo tentar apagar sua fé? Se este vídeo fez você enxergar essa mensagem de uma forma nova, deixe seu like para fortalecer essa luz aqui no canal. E não esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo que vai desvendar ainda mais segredos e sinais do fim dos tempos. Ative o sininho, porque a verdade precisa chegar até você, sempre. Até o próximo vídeo, e lembre-se, a maior batalha é espiritual, mas a vitória é certa para quem permanece fiel.